Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Olá, amigos que procuram as verdadeiras palavras de Deus e que creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, amigos, os que creem em nosso Senhor Jesus receberão de Deus a promessa eterna. Por isso o Senhor Jesus é o mediador da nova aliança, ou seja, o Novo Testamento. Como está escrito nas Sagradas Escrituras de Deus. Veja o que diz em Hebreus, capítulo 8, versículo 15. Veja e confira. Por isso mesmo, ele é um mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, ou seja, o Velho Testamento, como também foi profetizado pelo profeta Jeremias há 640 anos antes de Cristo. Veja o que diz em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Confira o que diz. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, ou seja, o Velho Testamento. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, meus amigos, conferimos bem este versículo e você vai perceber que foi o povo que anulou a aliança de Deus, ou seja, o Velho Testamento. O povo não o aceitou. Então vocês viram que não foi Deus, nem o próprio Senhor Jesus que anularam a aliança. Ou seja, o Velho Testamento. Foi o povo que não aceitou. Você viu que as palavras de Deus respondem todas as perguntas que você quer saber. É só você crer e pedir a Deus entendimento. Mas, meus amigos, o tema que queremos compartilhar com vocês sobre os escribas e quem são eles e quem eles eram, porque a perseguiam tanto o Senhor Jesus a ponto de o matarem. E quem são eles em nossos dias? Ou seja, em nosso tempo? Vocês vejam, amigos, que os escribas existem desde os tempos antigos, desde quando Moisés
escreve os primeiros livros do Velho Testamento. Mas os primeiros escribas eram tementes a Deus, como diz as Escrituras de Deus. Veja o que dizem em Esdras, capítulo 7, versículo 6, que diz: ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então, amigos, os escribas existem desde os tempos antigos. Agora, amigos, quem são os escribas? Os escribas eram os profissionais que tinham a função de escrever textos da Bíblia, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Os escribas eram homens considerados doutores, mestres, especializados no estudo e na aplicação da lei, ou Torá. Mas, amigos, por que esses homens se tornaram diabólicos perante Deus? Porque foi eles quem o diabo usou para contrariar as palavras de nosso Deus e convencer o povo a não aceitar aliança, ou seja, o Velho Testamento, como está escrito em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Confira o que o profeta diz: eis vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, ou seja, o Velho Testamento. Então, meus amigos, vocês viram que repetimos esses versículos ou passagem que foi pronunciada no começo do vídeo, para você entender. Então, amigo, foi os escribas que convenceram o povo a não aceitar a velha aliança de Deus, ou seja, o Velho Testamento. Mas, meus amigos, vocês vejam como esses escribas se tornaram tão inimigos de Deus, que o próprio Senhor Jesus fala em suas palavras. E diz que a nossa justiça não estiver acima da justiça dos escribas, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Como está escrito. Veja em Mateus, capítulo 5, versículo 20. Confira o que diz. Porque vos digo que, se a vossa justiça não se exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vejam, meus amigos, quem são os escribas em nosso tempo, ou seja, nesse tempo do fim. Vocês vejam, amigos, que eles estão dentro dessas sinagogas, ou seja, igrejas criadas por eles mesmos. Vocês vejam, amigos, que são líderes e pastores
e todos aqueles que anunciam esse evangelho falso dentro dessas igrejas falsas, criadas por eles próprios. E para provar para vocês, meus amigos, qual desses líderes e pastores que não escreveu o seu próprio livro, baseado na Bíblia Sagrada, escrevem seus livros com o seu próprio entendimento, ou seja, entendimento do diabo, fazendo o povo errar. Eles são os escribas neste tempo do fim. E para provar para vocês, vejam o que o Senhor Jesus censura os escribas e fariseus. Mateus capítulo 23, versículo 22. Confira o que está escrito. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Vejam, amigos, que os escribas e os fariseus fecham o reino dos céus com suas contrariedades e pregações mentirosas e falsas. Eles não entram e não deixam os homens entrar no reino de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 13. Veja o que diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fecham o reino dos céus aos homens, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois devorais as casas das viúvas sobre o pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Veja no versículo 15, que eles fazem filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. Então, meus amigos, já temos uma base para nós sabermos quem é os hipócritas, os escribas. Então, meus amigos, paramos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.